Então, pessoal, essa aula pretende ser bastante tranquila, tá certo? Nós iremos tratar apenas de dois tópicos de matrizes, tá certo? Que é a matriz transposta e a matriz simétrica, tá certo? Essa coisa de matriz transposta é algo que só existe no mundo das matrizes. É uma operação com matrizes bem simples, vocês vão ver, né? Não tem maiores preocupações. E matriz simétrica é um tipo de matriz que não foi tratado naquela parte de alguns tipos de matrizes, porque ela precisa exatamente do conceito de matriz transposta. Como a gente não tinha visto ainda a matriz transposta, não tinha como, né, a gente falar sobre matriz simétrica. Mas agora, depois que a gente trabalhar matriz transposta, aí já é possível a gente discutir, tá certo? Porque o conceito de matriz simétrica depende do conceito de matriz transposta. Ok? Então, veja só. Matriz transposta, como eu falei, é uma operação com matrizes extremamente simples, tá certo? Não é? Até de certa forma bobo o conceito, mas assim é uma operação com matrizes que nos permite construir novas matrizes a partir de uma matriz dada, tá certo? Então veja só. E como é essa matriz transposta? Como é essa operação de transposição? É assim, você pega as colunas de uma matriz original, tá certo? E transforma em linhas na nova matriz. Então, a partir daí, você vai obter uma nova matriz, né? Então, é bem simples. Basta você pegar as colunas da matriz original e transformar em linhas. Vamos ver um exemplo aí, não é? Logo de cara, para a gente entender como é essa operação de transposição. Então, olha só. Suponha que eu tenho aqui essa matriz A, essa matriz original aqui A, ok? Formada pelos elementos 5 e 7, menos 1, 0, 8 e 2. Tudo bem? E nós queremos, a partir dela, calcular a matriz transposta da matriz A. Né? Então, como é que seria? Veja, se essa é a matriz A, a sua transposta a gente escreve como sendo um AT, certo? O T aqui como sendo um expoente, mas isso aqui não vai ser expoente, é apenas um símbolo, ok? O símbolo de que essa matriz, de fato, é a transposta de alguma matriz. No caso, a gente está vendo que é essa matriz aqui, ok? Mas você não vai fazer nenhuma conta com esse T não, ok? Ela é apenas um símbolo. Como é que seria? Como eu falei, basta a gente pegar as colunas dessa matriz, tá certo? Transformar em linhas na nova matriz, né? Então, olha só. Quem é a primeira coluna da matriz A? É essa daqui, formada pelos elementos 5, menos 1 e 8. Então, a gente vai pegar essa coluna e vai transformar aqui em linha. Então, a primeira coluna da matriz original transforma-se na primeira linha na matriz transposta. Então, veja só aí, tá vendo? Então, 5 menos 1 e 8 transformou-se em uma linha com os elementos 5, menos 1 e 8. Beleza? Então, seguinte. A segunda coluna, que é essa daqui, irá se transformar na segunda linha na matriz transposta. Então, nada mais simples do que isso, não é? Então, 7, 0 e 2 transformou-se na linha 7, 0 e 2. Beleza? Então, aqui essa nova matriz aqui, ó, ela é, na verdade, a matriz transposta da matriz A. Tranquilo demais, não é? Então, veja só aí um outro exemplo. Então, agora eu tenho essa matriz B, formada pelos elementos 10, menos 3, menos 8 e 5. Certo? E eu quero calcular a transposta da matriz B. Como é que seria? Se é a transposta da matriz B, então a gente escreve BT, não é? B com um T aqui em cima. Ok? Sobrescrito. Então, veja só. Como é que ficaria? Seguindo a regra, a gente pega a coluna, a primeira coluna da matriz B, transforma na primeira linha da transposta da matriz B. Na transposta da matriz B. Então, a primeira coluna é essa daqui, formada pelos elementos 10 e menos 8. Isso vai se transformar na primeira linha, 10 e menos 8. Tá certo? Beleza? A segunda coluna é quem? Formada pelos elementos menos 3 e 5. Vai se transformar na segunda linha. Não é? Olha aí a segunda linha, menos 3 e 5. Tá certo? Menos 3 e 5 aqui. Ó. Tranquilo demais, não? Então, beleza aí, ó. Olha só. Essa matriz B, BT aqui, não é? Ela é a transposta da matriz original B. Ok? É uma matriz diferente, tá certo? Porque você tem elementos
mesmo os elementos sendo os mesmos, aqui, ó, vai ver só, aqui, ó, nessa posição, na posição B, 1, 2, eu tenho menos 3, e aqui na posição BT, 1, 2, eu tenho menos 8, tá certo? Então, você tem elementos correspondentes diferentes, então as matrizes são diferentes. Mais exemplos aí. Então, é o seguinte, aqui eu tenho essa matriz C, tá certo? Que é uma matriz linha, tá lembrado aí matriz linha? Não é? Então, eu tenho aqui essa matriz, como é que ficaria a transposta dessa matriz? Então, olha só. Nós temos aqui a transposta dela, né? A gente escreve CT, ok? Como é que a gente faz? Cada coluna transforma-se em linhas, não é? Então, quem é a primeira coluna dessa matriz? Como essa matriz é uma matriz linha, a primeira coluna é formada apenas pelo número 1, ok? Então, esse número 1 vai ser a primeira coluna da matriz transposta da matriz C, tá certo? Então, aqui, ó, quem é a segunda coluna? A segunda coluna é 7. Aí vai dar origem à segunda linha. Tá vendo aqui? Tá certo? Deu origem à segunda linha na matriz transposta. A terceira coluna é formada por menos 2, vai dar origem à terceira linha, né? E por aí vai. Então, essa matriz, olha, perceba o seguinte. Eu tinha originalmente uma matriz linha. Quando eu calculei a sua transposta, eu obtive uma matriz coluna. Beleza? Então, essa é a operação de transposição de matrizes. Por último, eu tenho aqui essa matriz D, né? É uma matriz unitária, uma matriz que tem apenas um elemento. Beleza? Nós vamos calcular a sua transposta. Tá certo? Então, aqui é o seguinte. Essa matriz aqui, ela só tem uma coluna e uma linha. Então, essa coluna vai se transformar em uma linha, né? Então, perceba que nesse caso aqui, a matriz transposta é igual à matriz original. Certo? Como eu falei, na maior parte das vezes, a matriz transposta, como vocês estão vendo nesse caso aqui, dá origem a uma matriz diferente. Mas em alguns casos, dá origem a matrizes iguais. Tudo certo? Bom, esse é o conceito aí bem simples, pessoal. Bem, né, fácil de entender de matriz transposta. Né? Então, vamos ver aí o que seria a matriz simétrica. Como eu falei, é um tipo de matriz, não é? Mas que o seu conceito aí depende do conceito de matriz transposta. Como assim, professor? Veja, o que é uma matriz simétrica? É toda matriz que é igual à sua transposta. Então, aquele caso aqui da letra D, aquela matriz era uma matriz simétrica. Por quê? Porque ela deu origem a uma matriz original, deu origem a uma transposta, e a transposta era igual à matriz original. Então, aquilo era um caso de matriz simétrica, né? Então, mas vamos ver aqui. Beleza? Vamos ver aí através de um exemplo maior para a gente entender. Tá certo? Então, eu tenho essa matriz aqui A, olha, perceba, ela é formada pelos elementos menos 3, 0, 5, 0, 1 e 6, 5, 6 e 3, né? Então, eu vou simplesmente fazer o seguinte, eu vou calcular a transposta dessa matriz. Por quê? Porque o conceito diz o seguinte, ó, a matriz simétrica é toda matriz que é igual à sua transposta. Então, veja só, se eu calcular a transposta dessa matriz e permanecer igual a essa, não mudar nada, então tá provado que essa matriz ela é uma matriz simétrica. Perceba o conceito. É toda matriz que é igual à sua transposta. Então, a gente tem que fazer o seguinte. Para verificar se uma matriz é simétrica ou não, a gente calcula a transposta dela. Se a transposta for igual à matriz original, então essa matriz será simétrica. Tá certo? Perceba aí. Então, a gente vai fazer a operação de transposição da mesma maneira, né? A primeira coluna se transforma na primeira linha. Então, aí é o seguinte. A primeira coluna vai gerar a primeira linha da matriz. Tá certo? Então, aí, tranquilo. Segunda coluna dá origem à segunda linha. Segunda coluna gera a segunda linha. Tá vendo aí? 0, 1 e 6. 0, 1 e 6. Terceira coluna dá origem à terceira linha. 5, 6 e 3. Certo? Beleza? E aí? Quando a gente gerou a matriz transposta da matriz A e obtive uma matriz diferente dessa anterior, vamos perceber o seguinte. Qual é a ordem dessa matriz A? Uma linha, 2, 3.
uma coluna, 2, 3. Então a ordem dessa matriz A é uma matriz quadrada de ordem 3. Qual é a ordem dessa matriz? 1, 2, 3. 3 linhas e 3 colunas também, tá certo? Então a ordem é igual. Tem algum elemento correspondente aqui que é diferente? Menos 3, menos 3. 0, 0, 5 e 5. Não é necessário nem verificar todos. Você percebe que todos os elementos são iguais. Olha. Todos os elementos correspondentes são iguais, tá certo? Então, de fato, essa matriz aqui ela é igual à matriz original. Tá certo? Então, quando isso acontece, a gente diz que essa matriz original ela é uma matriz simétrica. Não é? Agora, perceba o seguinte. De onde é que vem esse termo simétrica, esse termo matriz simétrica? É porque essa matriz aqui, essa matriz A, ela apresenta um tipo de simetria. O que é que seria aí simetria para você entender bem simples? Pense nos números 5 e menos 5. Perceba, o número 5 está à mesma distância de 0 que o número menos 5 também está à mesma distância de 0. Tá certo? Então a gente diz que o simétrico de 5 é menos 5. Então, por exemplo, na reta dos números inteiros, todo número tem um simétrico. Então, 0 seria a linha de simetria. Aí você tem 1 e o seu simétrico, que é menos 1. Aí você tem 2 e o seu simétrico é menos 2. Aí você tem 3 e o seu simétrico também é menos 3, por aí vai. Tá certo? Mas essa ideia de simetria é uma ideia também que está presente na natureza. Se a gente observar, olha, vários elementos da natureza têm uma linha de simetria e são constituídos, são formados de forma simétrica. Por exemplo, qual é o exemplo maior? O exemplo maior é a gente, tá certo? Nós, seres humanos, somos gerados a partir de uma simetria. Como assim? Veja só, nós temos uma linha de simetria que passa exatamente no meio. Ó. Perceba aqui, um olho está à mesma distância dessa linha de simetria que o outro olho. Tá certo? Uma orelha está à mesma distância dessa linha de simetria que a outra orelha. Então, simetria são, digamos assim, são coisas iguais que estão em lados opostos. Tá entendendo? Mas aí, onde é que está a simetria nessa matriz, já que ela é uma matriz simétrica? Onde é que está aqui? Olha aí direitinho. Rapidinho aí, pause o vídeo aí e dê uma olhadinha. Onde é que está a simetria nessa matriz? Se ela é uma matriz simétrica, ela tem uma simetria. Não é? Mas onde é que está? Vamos perceber aí rapidinho, veja só. A simetria, pessoal, está com relação à diagonal principal. Não é? Então perceba aqui, eu tenho a diagonal principal, aí eu tenho aqui, olha, 0 de um lado e 0 do outro. A mesma distância, olha. Tá vendo? Não é? Esse é o elemento A12, A12, e esse aqui é o elemento A21. Então, são simétricos aqui, ó. 5, olha o outro 5 do outro lado aqui também, ó. Tá vendo? A simetria. 6 e 6. Tá entendendo? Então, a diagonal principal é a linha, o eixo de simetria. E eu tenho aqui os elementos simétricos com relação a essa diagonal principal. 0 de um lado, 0 do outro. 5 do lado, 5 do outro. 6 do lado, 6 do outro. Então, essa matriz, de fato, ela é simétrica, não é apenas no nome. Ela tem realmente, não é, uma questão simétrica. Ela tem realmente uma simetria. Beleza, não é? Tranquilo aí, não é? Então, bacana, não, pessoal? Então, veja só. A teoria é somente isso mesmo, tá certo? O próximo assunto será operações com matrizes e depois de operações com matrizes termina o assunto de matrizes, tá certo? Mas a operação com matrizes é a partezinha mais trabalhosa de matrizes. Ok? Então é importante que a gente aprenda, não é? Se você não assistiu às aulas anteriores, eu vou deixar o link aqui embaixo, olha, dê uma olhadinha. Ok? Porque é importante você ter a base de matrizes para entender a parte que a gente vai vir agora, que é as operações com matrizes. Tá certo? Que são operações que a gente conhece, a operação de adição, de subtração, de multiplicação. Não tem divisão de matriz, não é? A matriz inversa. Ok? São essas 4 operações com matriz. Então, só concluindo aí, olha, como a matriz A ela é igual à sua transposta, então a gente diz que a matriz A ela é uma matriz simétrica, beleza? Então, veja só, exercício aí proposto da página 53 do livro, ok? Então, veja só, como é esse exercício? É assim, ó.
Escreva a matriz quadrada A de ordem 2. Então, a matriz que eu quero escrever, o nome dela é A e ela tem uma ordem 2. Ela é uma matriz quadrada, tá certo? Mesmo número de linhas, mesmo número de colunas. Melhor dizendo, 2 linhas, né, e 2 colunas, beleza? Seus elementos serão gerados a partir dessa lei de formação. Então, a gente já viu vários exemplos desse tipo, tá certo? Não tem nenhuma dificuldade. Basta você aqui pegar os elementos genéricos, não é? Substituir seus índices aqui, ó, na lei de formação, obter cada um dos elementos. Tá certo? Próximo, o 8 aí, o exercício número 8. É o seguinte, ó. Você tem essa matriz A aqui grandona, tá certo? E ele diz assim, ó, calcule a diferença entre a soma dos elementos da diagonal principal e a dos elementos da diagonal secundária. Um exercício bem simples, bem o mais fácil de todos, né? Ou seja, você vai pegar os elementos da diagonal principal primeiro, né? Elementos da diagonal principal aqui, ó. Perceba, a diagonal principal sempre começa no primeiro elemento e termina no último da matriz. Então, a diagonal principal aqui, ó, será formada por 2, 6, menos 1 e menos 6. Você vai somar, tá certo? Aí depois você vai somar os elementos da diagonal secundária. 10, 0, menos 4, menos 5. Somar, ok? Ele quer a diferença entre a soma dos elementos dessas duas diagonais. Então, essa soma menos essa soma. Tá certo? Muito simples. Beleza? Aqui eu tenho um exercício bem interessante, aí que ele diz, classifique cada matriz em quadrada, triangular, diagonal, identidade, nula, linha ou coluna. Tá certo? Esqueceu o que significa cada uma dessas matrizes? Dá uma olhadinha lá na aula sobre alguns tipos de matriz, que eu vou deixar o link aqui embaixo, olha, que está discutindo todos esses tipos de matrizes, tá certo? São conceitos bem simples, bem rápidos, dá para você entender, né? Por exemplo, essa matriz aqui da letra A, que tipo de matriz é essa? Essa é uma matriz linha, não é? Ok? Da letra C é o que? Aí você vai, não é, fazendo, não é? A letra D, por aí vai, tá certo aí? Então você vai classificar cada uma das matrizes. Um detalhe importante, tem matriz aqui que tem mais de uma classificação, viu? Por exemplo, essa daqui, ó, tem várias classificações, tá certo? Essa daqui, ok? Então atenção aí, não é? Uma matriz ela pode ter mais de uma classificação. Ela pode ser quadrada, pode ser identidade, pode ser diagonal, não é? Pode ser triangular, por aí vai, ao mesmo tempo, não é? O décimo. Olha só, o décimo é uma questão sobre traço de uma matriz. O que seria o traço de uma matriz? A gente não discutiu esse conceito, mas aqui está dizendo o que é. Olha, o traço de uma matriz quadrada, é igual à soma dos elementos da diagonal principal. O traço de uma matriz quadrada é igual à soma dos elementos da diagonal principal, né? Então aqui, ó, quem é os elementos da diagonal principal aqui nessa matriz A? É 5 e menos 9, diagonal principal. Aqui, quem são os elementos da diagonal principal? Menos 1, 5 e 3. Então, o traço é a soma, tá certo? O traço é a soma. Somente isso. Um exercício muito simples, muito fácil. Beleza? Aí, no 11 aí, que é o último, tem assim, escreva uma matriz diagonal de ordem 4. Aí você tem que saber o que é que seria uma matriz diagonal, tá certo? E a ordem tem que ser 4, não é? Ou seja, 4 linhas e 4 colunas. E ele diz ainda, cujo traço seja 25. É um exercício fácil, então basta que você apenas conheça os conceitos aí que ele exige. Primeira coisa, você tem que saber o que é uma matriz diagonal. Depois você tem que saber o que é a ordem de uma matriz, mas isso aí não tem o que se discutir, não é? E depois você tem que saber também o que é traço, que a gente discutiu aqui nessa questão. Beleza? Então, atenção aí, não é? Então, sempre lembrando, você tem que responder essas questões no seu caderno. Não precisa copiar as perguntas, ok? Você vai sempre colocar lá bonitinho a página 53 ou página 54, questão tal, né? Item tal, letra tal, né? E colocar as resoluções, tá certo? Os cálculos que você fizer. Tudo bem? Até a próxima.